Olá, tudo bem, pessoal? Então, vamos dar sequência às questões resolvidas de português em Seja 2017 PPL, ou segunda aplicação. Olha só, novamente, a gente já havia verificado isso que caiu numa prova anterior, tá? E elas acabam se repetindo, vocês têm que sempre prestar bem atenção que acontece de ocorrerem repetições. Por quê? Repete para que a gente passe logo. Não, é que tem alguns conteúdos que você vai utilizar no teu dia a dia e são mais importantes do que outros, né? No uso, na utilização, vocês vão acabar usando mais. O que nos traz esse texto, tá? Sempre a gente vai pela pergunta, aqui, perguntinha, tá? Depois da pergunta, a gente dá uma olhada nas questões, né, nas alternativas de resposta, e acima, se necessário, a gente vai ter que ler o texto. Português é basicamente leitura e interpretação de texto. Leitura e interpretação de texto. Tudo que vocês vão fazer nos dias de hoje é isso. Vocês têm que ler uma placa de trânsito, vocês têm que ler o nome do ônibus que vocês vão pegar, vocês têm que ler uma receita de bolo, uma bula de uma medicação e assim por diante. Então, vocês têm que focar muito em leitura e interpretação de texto. No momento que a gente vai lendo, a gente vai também adquirindo conhecimento de palavras diferentes, né? O nosso vocabulário vai ficando mais aprimorado. A gente pode trocar algumas palavras e aprimora o nosso vocabulário, que isso ajuda na redação do Enseja. Também a leitura, se a gente prestar bem atenção nas palavras e começar a ler bastante, ela nos ajuda a diminuir os erros ortográficos. Então, bora lá, leitura e interpretação de texto. Sou Prof. Daia Caldarte, nos sigam nas redes sociais e daí professor. Vai ter muito conteúdo e muita coisa boa. Vamos lá. Questão 2, tá? Por se tratar de uma biografia, esse texto tem o objetivo de... novamente, né? Já caiu essa questão, mas trouxe um outro texto, tá? E aqui eu quero grifar para vocês biografia. O que é a biografia? Biografia é quando a gente... né? Quando a gente pega e fala da vida de uma pessoa. Então, ó, biografia. Esse texto tem o objetivo de avaliar a produção literária da escritora Cecília Meirelles. Ó, já tá falando que é uma escritora, né? Uma mulher. E aqui tá falando sobre a produção literária. A gente não tá avaliando os livros ou os escritos que ela produz, tá? Não avalia quando se trata de biografia. Alertar sobre os riscos da depressão para a vida das pessoas. Cecília Meirelles traz uma leitura, né, sobre isso, mas nem por isso tá falando sobre os riscos de depressão na vida das pessoas. O texto, biografia, é quando a gente fala da pessoa, dos dados pessoais dela, da linha do tempo de uma pessoa. Nasceu em tal lugar, a partir de tantos anos fez tal coisa, aos 7 foi para a escola particular, aos 18 ingressou na carreira, na faculdade e por aí em diante. C. Apresentar cronologicamente os fatos da vida de Cecília Meirelles. E já achamos a resposta, é a letra C. Eu acabei de falar o que nós falávamos sobre a pessoa, né? E para descargo de conversa, letra D. Divulgar qual foi a primeira biblioteca infantil criada no Rio de Janeiro. Não retrata sobre isso, né? Biografia. Por que eu tô frisando bem? Para que vocês não se detenham em ler, embora a gente ali tenha um texto. Quando se fala de biografia, isso é muito importante. Anotem ali, biografia, sinônimo de. Então, vocês vão tendo o hábito de anotar, pegar um caderninho ou todo mundo tem celular, faça o seu
plano, né? Anotações. Biografia é um texto que fala da vida de tal pessoa. Então, vocês já sabem. Eu vou fazer a minha própria biografia. Isso mesmo. Déia Caldarte nasceu em Soledade, Rio Grande do Sul, filha de Ademar e Nadir de Lima Miranda, e assim por diante. Então, isso é a biografia, cronologicamente, desde que eu nasci até o momento presente, ou se a biografia for outro autor que esteja falando, vocês também vão ter a vida cronológica até os fins dos dias, né? Até a sua morte. Nos vemos na próxima questão. Nos sigam nas redes sociais.